Sensacional, parabéns, muito, muito bom. Agora é hora de conversar com ele, Maicon Rauli, o advogado que ajuda a entender algumas questões relacionadas ao direito de família. E você pode continuar mandando sua pergunta pra gente no 489-9608-7554, que ele começa a responder a partir de agora, né, Maicon? Boa tarde, querido. Boa tarde, cara. Boa tarde quem nos assiste. Sempre muito bem-vindo. Vamos direto, então, agora essa primeira pergunta, que é a pergunta da Maurília. Eu estava até conversando com ela, tirando umas dúvidas aqui. Agora eu acho que entendi direitinho, Maurília. Vamos ver se é isso. O marido dela paga 700 e pouco de pensão. Ela tem 2 filhas pequenas, do segundo casamento dela. E essa filha que ele paga a pensão de 700 e pouco vai completar 18 anos. Só que a Maurília estava me falando que ela está desempregada, está passando por uma fase difícil. Ela quer saber se ele pode diminuir a pensão agora que a filha está completando 18 anos. Vai completar em agosto. Maurília, vamos lá. Parece que sua filha que vai fazer 18 e você está desempregada, né? Então, se a menina ela continua estudando, você deve fazer o seguinte, tenta fazer um acordo com ele. Porque quando você foi fixada a pensão, vocês fizeram um acordo, ou judicial ou extrajudicial, e foi levado a um juiz para homologar. Se o acordo não tem que a previsão dos 18 anos é automática, ou diminuir ou cessar a pensão, ela vai continuar igual até que ele tome uma providência. Diminuir a pensão e tirar a pensão é o mesmo processo. Ou seja, ele não pode simplesmente suspender e deixar de pagar, tá? Como você está desempregada e a filha, pelo visto, ela também não exerce atividade laborativa, ela não trabalha, mas se ela ainda estuda, é possível a gente negociar essa prorrogação para os 24 anos, ou, dada a sua situação que é muito difícil, se ele cortar, você vai ter que voltar ao juiz, vai ter que informar a sua situação e vai pedir para continuar o pensionamento. Você não vai receber pensão, né? Como não recebe, não tem nem como pedir, até pelo transcurso do tempo, mas, na minha opinião, pelo menos. E a menina dá para continuar mais um pouco, sim. Deve estar no 3º ano do ensino médio, né? Não é mais 2º grau, né? Do ensino médio, deve estar, às vezes, fazendo um cursinho pré-vestibular, porque, assim, essa dúvida é muito comum também. Minha menina, meu filho não está na faculdade, não está no ensino médio, mas está se preparando para um vestibular. Então, se ele tiver uma matrícula num curso pré-vestibular, seja esses públicos, como a UFSC, que oferece, enfim, outros, também é possível pedir essa prorrogação. Mas tem que estar estudando. Tem que estar estudando, fazendo alguma atividade laboral, alguma atividade, né? Não pode estar no que a gente chama de ócio parasitário, né? Não faz nada e fica sugando dinheiro alheio, né? Sim. Agora a próxima vem lá da Simone de São José. Ela pergunta o seguinte: a minha filha vai fazer 15 anos e nunca recebeu pensão do pai dela. Ela ainda pode receber? Olha, Simone, pode e deve, né? Porque o que acontece? Se tem esse tempo todo, das duas, ou você nunca correu atrás, ou você fez o procedimento e às vezes não localizou o pai, não localizou os avós. O que você vai fazer? Você precisa da certidão de nascimento. Se ela tiver registrada, sua filha, no nome do pai biológico, no pai socioafetivo, não tem mais diferença isso, é mais fácil. Você pega essa certidão de nascimento, contrata um advogado ou advogado, faz o pedido judicialmente, tá? Você vai poder pedir até os últimos 5 anos. Aí vai ser uma discussão. Nós costumamos fazer esse pedido de excelência, ele não vem pagando, nunca ajudou, conta a situação para o juiz, e você vai ganhar ou dos 5 anos para trás, porque já tinha prescrito, se você já tiver algum processo lá atrás e ele nunca pagou, que é muito comum, e se não ter, vai ser da fixação da pensão para frente aí. Mas ainda assim, do 15 anos, está bem na idade, você tem que fazer prova das despesas que tem com a menina, etc. Né? Se tem, às vezes a criança é doente, precisa fazer um uso de um medicamento, alguma coisa, porque daí a gente consegue elevar um pouco a pensão. Senão fica na porcentagem. Né? O grande desafio seu vai ser achar onde é que está esse pai, né? E se não achar o pai, vai ter que achar os avós, os tios, vai ter que garimpar um pouquinho. Mas se já souber onde ele está, vai facilitar bastante o processo, né? Nossa, 70%. Michael, olha, tem outro que fez uma pergunta assim, ó. Ele está desempregado e tem 2 filhos, um com cada mulher. Eita. Quanto que ele paga de pensão para cada filho? Como é que vai ser feito esse cálculo, já que ele está desempregado? Então, essa é uma pergunta bem importante. O que acontece? Pelo visto, você não paga ainda, né? Se você está perguntando como vai ser, não paga. Então, eu lhe aconselho assim, ó, nós temos o salário mínimo nacional, que é o que a gente fixa geralmente. Você está desempregado, não tem nenhuma renda, porque às vezes eu estou desempregado, mas eu tenho uma renda de algum lugar, um aluguel, enfim. Se você não tiver nenhuma renda, vai fixar pelo salário mínimo. Geralmente é 30% do salário mínimo. Como são 2 filhos, você pode tentar fazer um acordo de 30%, dividir o 15% para cada um, ou, às vezes, judicialmente a gente consegue 40%, 20% para cada filho. Você vai... O que eu não vou lhe aconselhar, francamente, tá? Que eu não aconselho nenhum cliente nosso, pelo menos, fixar em alimento em espécie.
Ah, doutor, eu dou cesta básica, eu pago escola, eu isso ou aquilo. Isso dá muita complicação, atrapalha quem paga, principalmente. Então, fixa um valor, faz o acordo extrajudicial, leva que o juiz vai homologar o acordo, tá? Fixa pelo salário mínimo. Muito bem, agora para encerrar a última pergunta. Olá, tudo bem? Parabéns pelo programa, obrigada, querida. Gostaria de saber o seguinte, meu esposo cria o meu filho desde que ele tinha 2 aninhos de idade. Hoje ele está com 14 anos. O pai biológico do menino parece que não liga para ele, é totalmente afastado da criança. Ixi. E esses dias o filho pesquisou na internet sobre tirar o nome do pai biológico para poder colocar o nome do pai de coração, que é o maior desejo dele. Agora, o que ela queria saber é o seguinte, ela pode fazer isso sem autorização do pai biológico, já que praticamente não tem contato? Então, a sua situação é uma situação muito delicada. São 2 situações em um. Colocar o pai, no registro, o nome do pai socioafetivo, que a gente chama, que é o pai de coração, é muito mais fácil. Basta você, seu filho e o pai irem até um cartório. Não me recordo bem agora, né, tem que estudar, essa situação se pode ter um terceiro pai sem ordem judicial. Se o cartório não fizer, porque tem alguns programas ali que a gente às vezes nem consegue acompanhar. Se não, você vai fazer uma ação de adoção unilateral e ele vai virar o pai do seu filho. Então vai ter 2 pais. Nesse mesmo procedimento, você pode fazer o pedido, sim, de retirada, porque parece que não há nenhum vínculo afetivo entre esse pai e esse filho. Só que isso tem um lado ruim, digamos assim, porque em que pese não ter esse lado afetivo, você vai estar abrindo mão, eventualmente, de alguma herança até de avós, de tios, você vai romper esse vínculo. Então, essa discussão é muito mais severa. Você tem que consultar o colega advogado ou advogada, coloca primeiro o pai sócio-afetivo, tá? Que eu acho que é o que você quer, vai poder botar até o sobrenome, se quiser, que é bem legal, isso é muito comum, tá? Agora, tirar o outro pai é um processo mais difícil, mas também é possível. Muito bem, esclarecido. Agora que as outras pessoas que estão mandando mensagem, eu estou com o meu tempo bem estourado, mas segunda-feira que vem o Maico está aqui, que ele sempre está aqui para responder. São muitas perguntas, né, Maico? A gente termina de responder semana que vem, aí surgem as outras, a gente surge. E aí vai indo, e aí vai Todo mundo tem família, né? É, então... né? Verdade. Também que tem o Maico aqui para ajudar a tirar as dúvidas. Obrigada mais uma vez, querida, até semana que vem. Até, satisfação. Agora deixa eu dar